Então, o capítulo de hoje é o capítulo 31 do livro Nosso Lar. É um capítulo que se chama Vampiro. É um capítulo que, para mim, desde a primeira vez que eu li esse livro, foi um pouco intrigante. Porque é um capítulo que a gente tem aprendido no livro Nosso Lar, em tudo isso que o Espiritismo vem nos trazendo, né? De compreensão, de cada vez mais a fraternidade ser algo que envolve e que tem que ser a meta das nossas vidas. É um capítulo que desperta uma certa dúvida, uma certa curiosidade com relação a elementos que a gente não está acostumado e tem que ir aprendendo, né? Então é um capítulo que, na verdade, cada vez que eu leio, eu procuro entender ele um pouquinho melhor. Eu ainda tenho certeza que tem muita coisa aqui nesse capítulo que eu não entendo bem, mas é algo que vamos refletir junto, vamos aprender aqui para que a gente possa também dar um passo adiante, né, nessa compreensão que a gente busca aqui. Mas antes da gente entrar então no capítulo do vampiro, vamos voltar um pouquinho só ao capítulo que nós estudamos da última vez, que foi herança e eutanásia. Foi um capítulo porque o André Luiz está naquela noite que ele resolveu ficar para ajudar a Narcisa e os outros ali que trabalham a receber os que vão chegar do umbral com a caravana dos samaritanos que conseguiram buscar e resgatar vários espíritos sofredores ali. Então o André Luiz está como se fosse numa hora extra e aprendendo muita coisa com a Narcisa. E o capítulo anterior tinha sido o caso daquele que era muito apegado ao corpo. Esse capítulo da herança e eutanásia mostra a história de algumas pessoas que, por apego demais aos bens materiais, acabam apressando a morte do pai da família, né? E que era muito materialista e a família toda está desequilibrada e mostra as consequências, né? De se fazer algo que muitas vezes aqui na Terra se discute o que é o melhor, se é melhor deixar a pessoa sofrendo e não tem mais expectativa de vida. Mas nesse capítulo a gente viu que, às vezes, mais alguns minutos encarnados fazem a transformação que muitas vezes séculos ou uma existência inteira estava aguardando para que acontecesse em situações que a gente não consegue compreender muito bem. Então, mostrando para a gente que não somos nós quem decide, né, o momento exato de se encerrar uma encarnação, que é algo que tem muita coisa além do que a gente pode compreender. E aí, então, nesse aprendizado que o André Luiz está tendo ali com a Narcisa, entra esse capítulo, que vai nos trazer mais lições. Então, era 21 horas, né? Eram 21 horas, então já era 9 horas da noite ali, e ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava de passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Então André Luiz estava naquele trabalho constante, mostrando que para ele estava muito agradável, mas era ininterrupto, né? Com breves pausas. E eles foram então nesse pavilhão 11 e o André Luiz escutou uma gritaria ali por perto. E o André Luiz já tem se demonstrado que ele instintivamente tem querido socorrer as pessoas, né, ou as necessidades. Então ele escutou esse barulho e fez um instintivo movimento de aproximação. Mas Narcisa teve-me atenciosa. Então, olha isso, né? Nesse caso, o André Luiz foi ajudar e a Narcisa interrompeu, falou para que ele não fosse. Falou: "Não prossiga", disse. Localizam-se ali, então de onde vinha vindo esse barulho, né, essa gritaria, os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde.
Então, já começando aqui, uma informação que eu acho que é muito importante para a gente refletir. O livro O Nosso Lar, ele é um livro que ele tem como principal objetivo trazer para a gente noções do que acontece na vida, no mundo espiritual, na sequência da nossa vida encarnada, né, após o desencarne, que a gente nunca tinha tido relato. Então tem tanta informação nesse livro e que são fundamentais para a nossa compreensão e me faz pensar, nem tudo talvez a gente esteja pronto para lidar. Então é um ponto desse livro que toca no assunto, mas não abre para a gente detalhes do que está acontecendo. Até mesmo para o André Luiz, não foi permitido que ele entrasse num setor ali de tratamento, de cuidados a todos os tipos de enfermos, né, do mundo espiritual. A gente sabe que tem os enfermos, como a gente viu nos casos anteriores, do apego exagerado à vaidade, ao corpo, aos apegos de bens materiais. Mas agora, na questão dos desequilibrados, né, os desequilíbrios talvez mais severos, no assunto do sexo, não foi permitido que o André Luiz tivesse acesso, pelo menos no momento em que ele está. E também não foi descrito para a gente, porque talvez seja algo que nós não tenhamos ainda condições de lidar com isso. Porque a gente sabe que o sexo faz parte praticamente da vida de todos nós. Todos nós partimos ou chegamos a esse mundo pela união entre dois seres que se amam ou de alguma maneira praticaram algo que muitos julgam como sendo algo sujo, algo pecaminoso, mas que na verdade é divino. Mas que esse divino também leva a desequilíbrios que levam a quadros tão dolorosos que, no caso aqui, a Narcisa está pedindo para que o André Luiz não dê esse passo adiante, porque ele ainda não estaria pronto para lidar com aquilo. E aí, então, o André Luiz entende e não insiste, né? Não foi. Entendeu que a Narcisa tinha motivo para falar aquilo para ele e não insistiu. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Do mesmo jeito que para a gente aqui, né, que está lendo esse trecho, foi cutucada a nossa curiosidade, mas não foi aberta. Então a gente passa assim pela imaginação. Que tipo de problema que realmente pode se encontrar? Até onde que vão os desequilíbrios? Por que que isso é tão difícil de lidar ou não? Várias perguntas a gente podem surgir para a gente, mas que no caso aqui, nesse momento, ou nessa fase da humanidade ou do próprio espiritismo, talvez eles não aprofundem. Era indispensável recordar o conselho da progenitora de Lísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Então ele ficou curioso, ele tinha instintivamente a necessidade de resolver a curiosidade dele, mas ele se lembrou mais uma vez do conselho da mãe do Lísias, né, do capítulo que fala sobre isso, que ela recomenda. Não deixe, não dê vazão muito à curiosidade. Atenda às necessidades justas, ao trabalho, ao servir. E aí ele conseguiu se controlar e seguiu ali ainda junto com a Narcisa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do Parque Enorme. Então aí ele só relatou esse acontecimento e falou que chegou logo em seguida alguém dos fundos, né, do local ali de onde eles trabalhavam. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: Que há, Justino? Qual é a sua mensagem? Então ela conhece, né, esse trabalhador, é o Justino, e pergunta por que ele está ali, né, o que ele veio trazer como recado ou como mensagem. O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito. Então, aqui a gente já viu que existe
um limite, né, aonde termina o nosso lar e começam as zonas do umbral ali. As câmaras de retificação ficam nessa fronteira praticamente do nosso lar com o umbral. E mostrando aqui que existem também alguns sentinelas, alguns guardas, que cuidam para que esse limite não seja passado. Provavelmente, né, eu estou supondo aqui, mas provavelmente por conta de quem vem do umbral para não entrar no nosso lar, sem que exija uma autorização, uma permissão. Então esse sentinela respondeu aflito para Narcisa, né? Então alguma coisa estava ali que estava incomodando ele. Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos da cultura. Então, ele está falando que tem alguém pedindo socorro, uma mulher pedindo socorro ali nas fronteiras do nosso lar. E a gente sabe que as caravanas, ou o motivo principal de todos os que trabalham ali no Ministério da Regeneração, é o socorro aos necessitados. Então, é poder acudir àqueles que estão perdidos, passando por necessidades extremas. E então, por que que ele já não trouxe, né, essa senhora? Porque é uma coisa que já desperta a nossa curiosidade. Mas é algo que a gente, com o tempo, também tem que aprender a lidar. Quando a gente trabalha, por exemplo, com pessoas em todos os setores, mas eu vou citar aqui um deles, né? Pessoas em situação de rua. Muitas delas pedem socorro, pedem que a gente ajude de alguma maneira. Mas se a gente fizer tudo o que essas pessoas pedem, a gente vai estar ajudando de fato? Então, a gente vai com o tempo entendendo, né, e aprendendo que até para ajudar a gente tem que saber ou entender como é que é a melhor maneira de se ajudar. Talvez nem sempre a gente deva fazer tudo o que as pessoas pedem para a gente. E no caso aqui, então, esse sentinela veio falar: tem alguém pedindo socorro. E aí ele ainda informa: ela está ali no grande portão, de frente ali para o campo da cultura, que é um setor do nosso lar. Creio que tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Então, olha isso, também já mostrando para a gente que existem linhas de segurança, né, de proteção ali, que existem as pessoas, os espíritos que têm a função de cuidar disso. No livro Os Mensageiros, a gente viu também, naquele capítulo que fala a luta contra o mal, ou a defesa contra o mal, existem algumas necessidades de bloqueio, de limitação do mal que às vezes, muitas vezes mal intencionado, porque existe o mal do desesperado, do ignorante, e existe o mal do que ainda tem algumas revoltas e que talvez tenha intenções realmente de prejudicar. Então existe uma necessidade, apesar de serem todos voltados para o bem, existe uma necessidade de se colocar um certo limite. E aí, então ele está falando, até que essa pessoa que chegou ali nesse portão passou despercebida pelos primeiros vigilantes que tinham ali. De alguma maneira ela driblou essa primeira linha ou passou num local onde não estava acontecendo talvez uma brecha ali, né? E aí a Narcisa pergunta para ele, né? E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo. Então aqui também já me faz pensar. Existem algumas regras, algumas leis que regem, que eles têm que seguir. E o que ele está orientando é isso. Porque a Narcisa falou, então por que você não acudiu se ela está pedindo socorro? Mas ele está explicando. Segundo as ordens que nos regem, eu não pude socorrê-la, não pude fazer isso. Porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Então, o que são esses pontos negros? Não sabemos ainda. Está começando a descrever isso, mas o fato
é que a presença de pontos negros nos espíritos que estão chegando ali para serem acudidos, socorridos, é um fator que impede, que inviabiliza assim, a decisão do sentinela de poder colocar aquela pessoa para dentro. Então é algo que talvez tenha alguma particularidade, uma importância que deva ser considerada. Tudo bem até aqui, por enquanto? Bruna, Felipe, Eva? É um capítulo, Tudo certo. é um capítulo muito curioso, né? Faz a gente pensar em muita coisa. E aí a Show. Narcisa, e aí a Narcisa, quando ele fala isso, ela fala: "Que me diz?" Revidou Narcisa assustada. "Sim, senhora." E aí a Narcisa fala: "Então o caso é muito grave." Então olha isso, né? A Narcisa então reconhece que o fato dele ter pontos negros ao redor, aquela senhora, torna o fato um pouco grave. E ela fala, inclusive, é muito grave, né? Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. Então estava de noite, né? Então eles saíram dali e atravessaram esse campo, esse ar, ao ar livre ali, com aquela lua, como eles já descreveram no livro, né? E o André Luiz então seguiu junto com eles, né? Com o Justino, com a Narcisa, para ir entender o que estava acontecendo. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Então imaginem isso, né? Existe uma distância de um pouco mais de 1 quilômetro para chegar nesse portão. E eles chegaram lá. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Então imagina, né, alguém chegando do umbral, uma senhora, né, uma mulher, implorando por socorro do outro lado do portão. Uma cena que muito provavelmente para todos nós despertaria uma certa necessidade, né, ou a intenção de acolher, de querer ajudar. Ainda mais porque todos eles ali, como eu falei, o livro tem nos mostrado isso, estão o tempo todo preocupado em ajudar. No mundo espiritual ali, quem não quer ajudar não está ali. Está no umbral, provavelmente. Eles não, eles estão envolvidos com um sentimento bom de realmente acolher, de trazer algum benefício para qualquer um que peça socorro. E aí o André Luiz descreve: nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Então o André Luiz está descrevendo a cena de alguém que estava realmente em umas condições de sofrimento, né? Mas, e não via nada além daquilo, André Luiz. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Então, olha isso, o André Luiz está falando, a Narcisa, que era um exemplo, né, de tranquilidade, de calma, e até de como saber lidar com a situação de todos os enfermos ali, naquele momento ela ficou um pouco assombrada com o que ela estava vendo, né? Então estampou um certo assombro na fisionomia dela. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Então, olha isso, né? A senhorinha ali. Filhos de Deus, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir da a paz desejada? Então, ela está pedindo socorro. Estou procurando o paraíso, eu morri e estou sofrendo, passando por lugares horríveis. Então, é uma cena, como eu disse, né, que pelo menos para mim desperta essa questão, né, da necessidade de poder ajudar de fato aquela senhora. Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Então, o André Luiz mostrando isso também. O André Luiz também ficou sensibilizado. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Quer dizer, a Narcisa também ficou sensibilizada, estava comovida com a cena, vendo alguém ali pedir socorro, mas falou baixinho, em tom confidencial.
para o André Luiz ali. Não está vendo os pontos negros? E o André Luiz, não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Então a Narcisa só está tirando a dúvida, né? Você não está vendo? Porque a Narcisa já via. E ela queria saber se o André Luiz não estava realmente conseguindo ver. E aí ela explica, a visão espiritual dele ainda não está suficientemente educada. E isso, com o estudo, né, mais para frente, a gente vai vendo que com o tempo isso vai se adquirindo. O próprio André Luiz, no próximo livro, né, nos Mensageiros, a gente logo vê no início do livro que ele recebe um tratamento, inclusive, para aguçar essa percepção dele, essa visão espiritual que facilita, inclusive, no auxílio. Se ele não enxergasse isso, ou se a Narcisa não enxergasse isso, ela talvez não tivesse noção do perigo que talvez eles estivessem correndo se colocasse ela para dentro do nosso lar. E o mesmo aconteceu com o próprio sentinela. O sentinela, ele viu, por isso ele não acolheu. E por isso ele foi pedir socorro para Narcisa. E aí, então ainda segue com aquela cena. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Então, olha o que a Narcisa está falando. Ela está vendo, ela sabe das regras, mas ela está falando, se tivesse nas minhas mãos a decisão, eu abriria as portas para essa senhora. Mas, quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Então, ela sabe que ela tem um limite também. E ela respeita a decisão de uma hierarquia, de espíritos que são mais preparados, que já têm mais desenvolvimento e sabem lidar com essas situações, que provavelmente ela ainda não tem a mesma experiência. Então a Narcisa reconhece que ela tem por impulso o desejo de ajudar aquela senhora, de abrir aquela porta e botar ela para dentro, mas ela sabe que ela não pode, ela não deve. E por isso, então ela fala, por mim mesma eu não posso resolver. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Então existe um vigilante-chefe. O chefe dos vigilantes ali, inclusive daquele senhor, né, que foi chamar, e é o que a Narcisa agora está falando, eu vou ter que recorrer a ele. O Justino pediu auxílio a ela, mas ela também entendeu que não era ela quem tinha que decidir aquilo naquele momento. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Então a Narcisa até agora estava conversando com o André Luiz, identificou a questão, né? E foi falar com a senhora, até para dar uma satisfação, para acalmar ela, né? Em tom fraterno. Ela estava realmente enxergando aquela pessoa como uma irmã que ela queria ajudar. E ela falou: faça o obséquio de esperar alguns minutos. E aí eles voltaram apressadamente ao interior. Então voltaram lá para dentro das câmaras de retificação. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Então o André Luiz está contando que é a primeira vez que ele teve contato com o chefe, né? Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Então, olha isso, né? É realmente um fator que todos conhecem, que existe a necessidade de uma averiguação minuciosa e de alguém mais experiente. Então, o próprio chefe ali falou: ainda bem que vocês me chamaram, pelo que você está descrevendo, é necessário realmente que eu vá ver e avaliar para a gente decidir. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Então aí foram mais, porque foi a Narcisa e o André Luiz de novo para dentro, vieram com agora o chefe. Chegados à cancela, o irmão Paulo, que é o chefe, né, o orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje.
é preciso entregá-la à própria sorte. Então, olha isso, né? E é isso que eu estou falando. É um capítulo que dá um certo desconforto até para a gente. Ainda mais porque no livro a gente está aprendendo cada vez mais a olhar todos de maneira igual, a ajudar todos, a levar o auxílio a qualquer que seja a pessoa, né? A não condenar ninguém, não julgar ninguém. Mas o Paulo, que é o chefe dos vigilantes, quando viu ela, só de olhar, né? Falou: essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro, não pode entrar no nosso lar. E ainda, olha o que ele fala: ela trata-se de um dos mais fortes vampiros que ele já tinha visto. Então, até mesmo para ele, era um ser que tinha potencialmente algum problema que ele não poderia colocar ela para dentro naquele momento. E olha como eu falei, né? Do mesmo jeito que a gente fica um pouco incomodado e não entendendo muito bem o porquê, mas a gente sabe que existe uma razão, o André Luiz também sentiu o mesmo no momento ali, ó. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Então, é impressionante, eu acho, né, esse capítulo, porque mostra como existem graduações de compreensão e de forma até de enxergar, de entender. A Narcisa, que até agora, para a gente, está sendo uma das maiores fontes de sabedoria e de ensino para o André Luiz, nesse momento até ela está discordando do chefe. Então o André Luiz estava escandalizado e a Narcisa, que parecia compartilhar da mesma impressão dele, deu, né, um retorno, né, começou a tentar convencer o Paulo que talvez pudesse existir uma outra alternativa naquele momento, né? E ela falou assim para ele: mas irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Então ela está pedindo, fala assim: será que não tem um jeito? Eu entendi que talvez ela seja um caso à parte, mas deve existir uma outra forma. E aí ele responde: permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Então já faz a gente pensar que, de fato, não é? Se existe a necessidade de uma vigilância, é porque não pode qualquer um entrar. E se o Paulo era o chefe dos vigilantes, é porque ele tinha conquistado, por conta do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua sensibilidade, a condição de poder julgar quem é que pode ou quem não pode entrar ali no nosso lar. Era essa a função dele. Então, é o que ele respondeu para ela. Se eu permitisse, eu estaria traindo exatamente a função que me coube aqui, que eu adotei aqui, que me foi confiada, né, para poder falar quem pode ou quem não pode. E indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira. Então, pelo que a gente está vendo, também, né, eles chegaram ali na frente, estão avaliando, conversando entre eles. Ainda não conversaram com aquela senhora, mas aquela senhora está gritando, impaciente: socorro, socorro, né? Como ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso de descanso, eu preciso de auxílio. Então ela do outro lado gritando e o Paulo, a Narcisa e o André Luiz ali naquela conversa. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Eu acho que é um capítulo que a gente. Pode ser que ainda surjam dúvidas depois desse capítulo, né? Que a gente talvez um dia possa ter que rever, voltar nele ou até discutir no grupo. Mas Tranquilo, né? está tranquilo. Então, o Paulo, então nessa conversa, explicando para a Narcisa, e a Narcisa tentando dar um jeitinho, talvez a Narcisa já estivesse querendo se responsabilizar, né? E aí o Paulo fala, indicando, né, a mendiga que gritava lá. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros?
Então, olha o que o Paulo está perguntando. Porque se a Narcisa estava vendo pontos negros e o André Luiz não, esse Paulo estava vendo algo ainda além dos pontos negros que a Narcisa, ele estava perguntando aqui para ela se ela estava vendo ou não. Agora, era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Então, olha isso. Se o André Luiz antes não via algo, agora era a Narcisa quem estava incapaz de ver além também do que ela já tinha condição. E aí o Paulo responde: pois vejo mais. Respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Então, eles estão conversando entre eles, é claro que tentando não fazer aquela senhora perceber, talvez decidindo alguma coisa, né? Mas ele até abaixou o tom de voz e falou para Narcisa: conte os pontos, as manchas pretas que ela tem. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. Então, olha isso, são 58 pontos negros ao redor daquela senhora, que é o ponto de. É a questão do problema até agora, pelo que a gente está entendendo. E aí, o irmão Paulo, com a generosidade dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Quer dizer, vocês veem como é diferente a postura, né? De alguém que já tem conhecimento, já tem equilíbrio. E o Paulo também quer ajudar e ele não perde a paciência porque a Narcisa não está entendendo, porque o André Luiz não está entendendo. Ele vai tentar explicar para eles de maneira amorosa, com extrema generosidade, para que eles entendam de fato. E não simplesmente falar assim, não, não pode entrar e pronto. Eu estou mandando, eu que mando aqui, então vocês podem voltar para o seu trabalho, eu volto para o meu e deixa ela aí. Não, não é a postura de alguém que não quer ajudar. É alguém que entende que naquele momento não pode ajudar e está querendo ensinar aos dois ali o porquê que não pode. E aí ele fala: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Então, olha isso, né? Que o Paulo já está começando a esclarecer para Narcisa e para o André Luiz. Então, os pontos negros que acompanham ela são 58 crianças assassinadas. Então, cada ponto é uma criança assassinada por aquela mulher. Ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Então vocês conseguem começar a imaginar o que acontecia com essa mulher, né? Eu não sei se vocês já conseguem ver aí que ela era uma pessoa que provocava abortos, né? Então as crianças antes de nascer, né, ou logo que nasciam, elas eram abortadas por essa senhora. E essa senhora carrega atrás dela, do mesmo jeito que a gente tem visto nos outros estudos, né? Tudo que a gente faz ou provoca nas pessoas ou nas nossas consciências, isso acompanha a gente do lado de lá. E essa senhora está sendo acompanhada pelas 58 mentes das crianças que ela ou matou a golpes esmagadores ou por asfixia. E aí ele acaba explicando, né? Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Então, olhem isso, né? Ela era médica, ginecologista, mas que se submetia ou se prestava ao que ela julgava ser ajudar a jovens que engravidavam e não queriam estar grávidas, né? Que é aquelas gravidez indesejadas. E ela então era procurada, porque provavelmente já era conhecida por outras pessoas que indicavam: ó, se você quiser abortar, você vai resolver o seu problema com ela ali. E ela ia lá, cobrava talvez, e fazia o aborto para aquelas pessoas. E então ela acabou acumulando toda essa culpa, todo esse débito
perante a tudo que ela tinha feito. Só que aí, é isso que eu falo. Faz a gente pensar, porque tudo bem, é algo que é muito pesado a nosso ver, mas o que a gente está aprendendo no livro desde o começo? Não é a perdoar, independente do crime que a pessoa tenha feito? Não é que todos um dia vão ser também reorganizados nas suas trajetórias, tem que acabar pagando pelos pecados, mas se arrependendo, e eles vão ter outras oportunidades, novas encarnações e tudo mais. Então, tudo bem, ela é uma criminosa, de maneira assim, a gente poderia categorizar um crime brutal, assim, muito feio, muito pesado. Mas e daí? Por isso ela não tem o direito? Né? Então é isso que eu fiquei pensando muito toda vez que eu lia. Mas é que o próprio capítulo ele nos explica melhor com relação a isso. Então não é o simples fato de ela ter cometido algo que aos nossos olhos é muito grave. Mas olha o que ele ainda segue explicando. Ele falou que ela fez, né? E aí fala: a situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas. Porque a gente sabe que dos suicidas é uma das piores condições no plano espiritual. Os homicidas, aqueles que matam, também é ruim. Mas os suicidas é pior. E olha o que o Paulo está falando: a condição dela é ainda pior do que desses outros, dos suicidas e homicidas. Que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Então, os suicidas e os homicidas, em muitos casos, têm os seus atenuantes, né? Porque envolvidos por uma série de coisas que pode ter acontecido na situação individual de cada um. Então, também, aqui falando, a gente sabe que a condição do suicídio é ruim, sim, mas ele também vai ter o acolhimento, o direito à renovação, vai ter o amor, vai ter o amparo. Tranquilo, Eva, depois. Mas aí, nesse caso, o suicida ou o homicida, ele pode resolver o seu problema porque ele tem alguns atenuantes. E aqui o que o Paulo está falando é que ela nem tanto. A situação dela é ainda pior. E aí o André Luiz fala, né, recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou. Então, olha isso o que está acontecendo. Né? O irmão Paulo estava explicando isso, que ela era uma médica que fazia aborto, e isso é muito grave. E aí o André Luiz, nas lembranças dele como médico, né, estava se lembrando que ele presenciou alguns momentos na vida dele encarnada que o médico, ou ele, ou outro que ele conhecia, teve que resolver matar a criança para salvar a mãe. Então, ó, ele viu de perto, ó, muitas vezes, a necessidade de eliminação do nascituro para salvar o organismo materno. Mas aí o Paulo percebe aquela dúvida do André Luiz e responde, né? Não falo aqui de providências legítimas. Então, o que ele está falando é o seguinte: são situações diferentes. No caso em que o médico assim acaba abortando uma criança, mas para salvar a vida da mãe ou por outros fatores, são muitas vezes ocasiões de necessidade legítima de que se faça aquilo, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Então ele está falando de alguém que faz isso, muitas vezes até por dinheiro. A criança está sadia, a jovem, a mãe está sadia, mas somente pelo fato de que quer interromper uma nova encarnação, né? Um novo ser que iria começar a sua vida e que não vai seguir a vida porque aquela pessoa resolveu interromper aquela encarnação, aí sim é o crime que o Paulo está falando aqui. Tudo bem, gente? Até aqui?
Tudo bem, Marco. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Então, olha mais uma vez o quanto a Narcisa está sensibilizada. O Paulo está explicando, eles estão entendendo. Mas olha o que a Narcisa está colocando como argumento. Eu entendo que ela errou muito, mas eu também já errei. E quem é que nunca errou? Né? Aliás, Jesus fala isso, né? Que atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Então a Narcisa está falando, eu também já errei muito. Vamos de alguma maneira, é o que ela está falando aqui, ó. Eu vou dispensar cuidados especiais para ela. Quer dizer, ela está querendo praticamente colocar ela sobre os seus cuidados pessoais de maneira que não interfira, inclusive, no trabalho dos outros ou no equilíbrio das câmaras de retificação. E aí o Paulo, mais uma vez, né, fala para ela: Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos seres e somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Então, a gente começa aqui a ver que existem algumas diferenças. Então, que todos temos erros, isso é fato. Então, que todos vamos ter oportunidades, isso é fato. Então, o que a Narcisa pediu é isso: vamos relevar o crime dela, vamos ajudar ela de alguma maneira. E o Paulo está falando assim: eu reconheço a sua sinceridade e eu sei que todos nós somos espíritos endividados. Até o Paulo se inclui nessa, até porque nós vimos que até a Narcisa, né, no capítulo lá dos mensageiros, que é um espírito de luz, se coloca como espírito endividado também perante Deus. Então Paulo não está falando, não, nós somos melhores, ela não merece. Não, ele está colocando aqui para gente o porquê que no momento aquela pessoa não pode ser acolhida. Ele explica. Ele fala assim, ó, entretanto, então apesar dela ser criminosa, ser endividada, como nós, entretanto, temos ao nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas. Então, o Paulo, o André Luiz, a Narcisa, eles reconhecem que eles são imperfeitos. Eles reconhecem que eles são criminosos frente a uma série de coisas. Além disso, tem outro ponto a favor deles, que estão lá para o lado de dentro do nosso lar. A boa vontade de resgatar os nossos débitos. Então, aqui são as duas condições que o Paulo mostra para a gente, que são os fatores determinantes para que a gente entenda que nem sempre todos podem entrar no nosso lar, mesmo que peçam esse auxílio. Aqueles que não reconhecem os seus erros ou as suas fraquezas e que ainda não estão com boa vontade de resgatar esses débitos, ainda não podem entrar ali no nosso lar. Então, é o que ele está explicando para a gente e é o ponto principal desse capítulo, porque se a gente não entende isso, a gente acha que o livro é uma contradição, que o mundo espiritual entrou em contradição. Então, fala para perdoar os pecados, fala para que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, tem que ajudar a todos, amar os inimigos e vai deixar alguém para fora. É aqui que o Paulo está mostrando a grande diferença. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Então, no caso daquela infeliz senhora, não tinha condições, porque ele já reconhecia nela, apesar de não estar claro para os outros, que ela não tinha o reconhecimento dos problemas que ela carregava e nem boa vontade de fazer um caminho de trabalho, de redenção, de sofrimento.
que é o que a gente está vendo que acontece, né? Até com o André Luiz ali e os outros. Então, essa não está disposta a isso ainda. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Então, mais uma vez, deixando muito claro: existe um motivo muito justo de ter guarda nos limites do nosso lar, impedindo que qualquer um do umbral possa entrar. Existe uma seleção dos que estão predisponíveis, me fugiu a palavra, que estão assim com predisposição, né, para poder fazer o caminho de renovação. E aí então ele explica dessa maneira e sorrindo expressivamente exclamou. Então ele mostrou para a gente, através da explicação dele, o porquê que ele não pode. Só que agora ele não vai só explicar. Ele vai falar para eles: busquemos a prova. Então, se ele já sente isso por somente de ver a condição dela, ele vai agora mostrar para o André Luiz e para a Narcisa, porque talvez eles tenham entendido, mas não estivessem tão convencidos ainda. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? E aí ela falou para ele, né? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, então ele perguntou o que ela gostaria, ela pediu socorro, e aí ele conversa ainda, segue na conversa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente. É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Então, olha isso que ele já está falando para ela logo de cara, né? Tudo bem, mas é preciso que você aceite o sofrimento que conserta. Você está disposta a aceitar esse sofrimento que vai te consertar? Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Então ele já está deixando claro para ela que ele sabe tudo o que ela fez, né? Então ele está falando: você está disposta a aceitar o sofrimento que vai corrigir o que você tem aí de problema? E ele ainda segue falando assim, né? Por que que você cortou, por que que você matou tantas criancinhas que estavam para começar a sua jornada lá na Terra? E aí, olha a reação dela, né? Ouvindo, inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e brandou: quem me atribuiu essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Então, olha aqui, demonstrando o quanto, né, o Paulo realmente já tinha condições de avaliar, mesmo sem ter tido essa conversa com ela. Porque ele falou: ela é um espírito que não reconhece o próprio erro. E aí, quando ele acusa, ela acusa da maneira assim de exteriorizar, de mostrar para ela o que ele sabe, ela não concorda. Ela recusa, fala assim: quem é que te falou isso? Esse absurdo. A minha consciência está tranquila. Então, olha isso. Ela fez tudo o que ela fez e não acha que fez algo de ruim. Ou pelo menos mascara, né, a própria consciência, falando que a consciência dela está tranquila. E olha como ela já reage de maneira totalmente diferente daquela postura que ela estava antes de coitadinha. Já fala como canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Então, olha isso, ela se fixou a ideia de que ela, como médica, e de ter feito muitos partos e trazido muitas crianças à luz, né? E fez alguma caridade, acreditou em Deus, eu fui caridosa e crente. Fui boa e pura. Mas para ela, interromper a gestação de uma mãe que não gostaria de ter aquele filho, para ela não tem nada demais. Então, para ela, a consciência dela está tranquila. Ela não tem noção, ou pelo menos tenta fugir da noção que ela poderia ter. Mas o fato é que ela já começa a mostrar, porque olha como falou um pouco antes, né? Com cara de ódio
ela falou tudo isso? E ainda chama ele de palavrão, de maneira agressiva. E aí ele segue. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Ele falando, não é ninguém, não foi ninguém que me contou isso. Ela está achando que ele tem informação de alguém que falou, e ela está tentando desmentir, né? Mas o que ele está deixando claro é o seguinte, não foi ninguém. Você traz impresso em você isso, né? A fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Então, olha isso, né? Ele enxerga já que ela é um ser que não tem o mínimo remorso, o mínimo arrependimento de tudo aquilo que ela fez. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui, volte até aqui. Então, olha isso, né? O que está ficando muito claro para a gente. Não é que eles não querem acolher, mas é assim, ela precisa se mostrar, pelo menos, que tem vontade, ou pelo menos reconhecer aquilo que ela fez, porque aí sim ela estaria em condições. Então, fala assim, a hora que você tiver isso, esses pré-requisitos mínimos, você pode voltar aqui que nós vamos te colocar para dentro. Você não está colocada para fora definitivamente. Irada respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Olha como a pessoa botou para fora a essência dela, né? Ela se mostrou naquele momento em que ela foi totalmente contradita, né? Ou foi contrafeito o desejo dela. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Então, olha isso, né? O exemplo do que a gente vê muitas vezes, né? A pessoa que se apoia a achar que porque frequenta uma religião e que Deus prometeu um céu, que é um céu para quem se faz, ou paga o dízimo, ou faz uma doação, ou faz alguma caridade, que é uma caridade puramente exterior, né? Sem o coração, sem aquele desejo realmente de fazer a caridade, achando que com isso pode comprar o céu que ela esperava encontrar. Então, o que ela está falando é o seguinte: agora ela fala assim, não vou voltar mais aqui, não é aqui que eu vou encontrar esse céu que estou esperando. E aí, assumindo a atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. Então, olha isso, ele está deixando claro que o que ela está procurando não é nem ali dentro que ela vai encontrar. Porque ela está procurando aquilo que muitos acreditam aqui encarnados. Um céu de facilidades, de ociosidade, que não se tem que fazer nada, não, não precisa fazer o mínimo esforço. Então, mas aqui ele está falando, aqui é uma casa de trabalho onde os doentes reconhecem as suas doenças. Quer dizer, eles sabem que eles precisam ser tratados e estão trabalhando junto com outros trabalhadores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio, nem serviço. Então, olha isso, deixando claro. Ela não quer remédio, porque ela não acha que ela está doente, ela não acha que ela tem problema. Ela não quer serviço. Ela acha que depois que ela passou a vida dela fazendo o que ela tinha que fazer, agora é só descansar. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Então, olha como o engano, né? O equívoco da forma de encarar o céu ou as religiões, muitos acabam partindo para o lado de lá e se encontram numa situação como essa, achando que merecem algo e que ainda estão muito distantes dessa compreensão. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhora de si.
Então, olha isso, até o jeito de andar dela, o jeito de falar, de reagir, porque antes ela chegou toda coitadinha, toda frágilzinha, né? Agora que ela não precisava mais enganar ninguém, na verdade, talvez ela não faça isso nem intencionalmente. Ela mecanicamente fazia aquilo para despertar a piedade daqueles que estavam ali precisando ajudar ela. Mas a hora que ela é totalmente contradita ali, ela muda a postura e sai firme, não sai nem mancando. Porque provavelmente ela chegou mancando ali, né? Mostrando que ela estava doente, precisando de ajuda. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Então o Paulo acompanhou ela para ver se ela realmente ainda não ia aprontar nada, né? Mas ali acaba a lição mostrando e ensinando para o André Luiz e para a Narcisa. Observaram o vampiro? Então, qual é a condição de um ser que eles classificam como vampiro, né? Se a gente for pegar, o que é um vampiro? É uma pessoa que suga o sangue ou as energias de outros, né? E na verdade não querem adquirir a própria energia ou lutar por aquilo que precisa. São pessoas que vampirizam, que acabam se aproveitando de coisas dos outros sem merecer. E é isso mais ou menos o que eu entendo. Talvez eu não esteja entendendo muito bem, mas eu entendo essa comparação, o que eles chamam de vampiro, é isso, é alguém que ainda não tem condições, que não merece, mas que quer aquilo. Ela não está no ponto, mas ela quer aquilo a qualquer custo. E é o que ele explica um pouco. Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. Então é alguém que se mostra, porque a gente está vendo, ela está cheia de desequilíbrios, de crimes, né, carregados na mente, nas costas, mas declara-se inocente, quer dizer, ela não reconhece que ela tem tudo isso para corrigir. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Quer dizer, ela por dentro está sofrendo, mas por fora fala que está tranquila, está em paz, a consciência dela está tudo bem. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Então, são algumas características de alguns dos irmãos ali no plano espiritual que eles têm que tomar o cuidado. Porque se uma pessoa dessa entra ali no nosso lar, talvez gere um desequilíbrio ou uma confusão que acabe prejudicando a quem está lá dentro, também com desequilíbrio, também com necessidade de atenção, mas que estão se apoiando naqueles que conseguem ajudar de fato. Então, essa pessoa ali dentro talvez desequilibrasse uma série de outras pessoas que ali estariam sendo acolhidas também. Então, por isso é que eles realmente não puderam colocar aquela irmã para dentro. E aí, ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Então é isso, olha o que ele chama atenção para que a gente, também no nosso aprendizado, a gente comece a ter uma certa malícia, uma certa sensibilidade para não acreditar só nas aparências, né? Às vezes uma pessoa parece boa demais e talvez não seja tão boa, ou às vezes uma pessoa parece má demais, tem um aspecto que ela não é uma boa pessoa e esse julgamento que nós muitas vezes fazemos pode estar enganado. Ou às vezes a gente olha para algo externo com aparência ruim ou que aquilo está causando sofrimento e aquela pessoa merece a atenção, e já por conta de se sensibilizar com essa aparência externa, faz um julgamento enganado, né? Então, a necessidade de se evoluir também nessa sensibilidade, no conhecimento dessas possíveis impressões que a gente possa ter que não são as mais verdadeiras, né?
Então é imprescindível tomar cuidado com as boas e más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida, a iuris, né? Em outro lugar, ela vai ser atendida. Então, não pensem que ela está sendo totalmente abandonada, mas ela vai ser atendida pela bondade divina. Mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, eu não poderia abrir as nossas portas. Então, deixando muito claro que não é porque ele é mau, não é porque ele não é caridoso, não é porque ele não quer ajudar, é porque ele reconhece que naquelas condições ele não pode fazer aquilo, porque senão ele estaria errando na condição dele de guarda, né, do posto ali da entrada do nosso lar. Então, e assim termina esse capítulo, reforçando essa ideia, né, que o espírito, o sentinela, o Paulo está falando, né? Por princípio de caridade legítima. É por caridade que ele não abriu as portas para ele. Na posição em que ele se encontra, ele não poderia abrir essas portas. Mas deixando muito claro que ela vai ter o momento dela, o despertar dela. Em outra ocasião, ela vai acabar recebendo a ajuda de outra maneira. E quem sabe até um dia também ela reconheça o que ela não está reconhecendo agora e volte ao mesmo local, às mesmas portas ali, e aí em outras condições ela vai ser recebida com todo o amor, com todo o carinho que todos ali têm para dar para ela. E então esse é a lição de hoje, né? Que se chama o vampiro. Uma lição que desperta muita dúvida, né? Muita curiosidade, mas ao mesmo tempo a necessidade, desperta a realidade, né? Para a necessidade que nós temos de crescer, não só na vontade de ajudar, né? Mas na sensibilidade de entender, no raciocínio, na inteligência, numa certa malícia, para que a gente possa ser efetivo nesse auxílio, né? Em qualquer lugar que a gente vá, com qualquer pessoa que a gente lide na nossa vida, às vezes, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que a gente precisa ter essa atenção. Certo, gente? Nossa, hoje até passou um pouco de uma hora, né? Mas alguém tem alguma outra observação para fazer? Alguma dúvida? Marco, eu fiquei com uma dúvida. É. É, eu só não entendi. Esses vampiros que ele fala seriam tipo. Essas crianças estão. Tipo, obsidiando que fala? É, né? É, É isso? então, eu acho que não, Bruna. Não. Porque assim, ó, o vampiro pode ser considerado, talvez, como um obsessor que se liga a uma pessoa e suga as energias daquela pessoa, sim. Mas é por isso que também eu te disse, nesse capítulo ele me desperta uma série de dúvidas. O porquê Uhum. que eles chamam essa senhora de vampiro? Isso não está muito esclarecido, mas no caso, essa senhora não estava obsediando ninguém, Tá. né? E olha como ele fala, vocês observaram as características de um vampiro? Então, e Uhum. aí eu fiz, isso é uma conclusão pessoal, Bruna, não tenho nada aí de livro, mas eu fiquei pensando assim, é o que ele está falando, ele é, vampiro é aquele que suga o sangue, Uhum. o fluido vital de alguém e puxa para ele. Então, ela talvez não tenha esse fluido vital, essa energia, essa fonte divina que os seres que já evoluíram um pouco mais conseguem ter isso naturalmente. Então, o que ela quer? Se aproveitar das pessoas. Ela não quer trabalho. Ela quer sugar o que as outras pessoas conseguiram. Então, eu não sei se é essa a conclusão real do que chama de vampiro. Agora, o que você falou, que um obsessor muitas vezes pode ser classificado como um vampiro, sim, pode ser. Mas eu acho que nesse caso, ele está mostrando a condição de um espírito que se aproveita de outros para conseguir algo que ele não tem.
sem Entendi. merecimento. Tá. Ela só gostaria de usufruir do nosso lar sem merecer. Seria nesse sentido. Exatamente. Tá. Usufruir do que outros conquistaram e ela não quer se esforçar para conquistar, mas ela acha que ela merece. Ela Tá. tem uma concepção diferente, né, do que o mundo espiritual tem nos mostrado, que é através, né, de cada um o seu trabalho contínuo do lado de lá. E Uhum. ela não, ela está encostada numa crença que muitos têm do lado de cá, que É. você não precisa fazer nada, você precisa só cumprir alguns mínimos, né? Ou, por exemplo, frequentar algum culto religioso. Só porque eu vou na casa espírita toda semana e eu tomo passe e eu dou esmola para um mendigo, acha que Uhum. isso significa conquistar o reino do céu. Então, eu não sei, por isso que eu falei, é um capítulo que desperta muita dúvida, que talvez a gente Uhum. possa ainda reviver, né, as discussões desse capítulo, alguns livros mais para frente, né? Porque aí o nosso conhecimento também se aprimorou. Então eu É. acho que é legal a gente evoluir ainda com esse capítulo mais para frente. Bastante coisa para pensar, né? Muita coisa. Certo, Gandolf? Tudo bem, Eva? Tudo. Então tá joia. Então beleza. Boa noite para todos. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. E até então semana que vem. Boa noite para todos. Boa Boa semana. Boa noite, boa boa semana. noite,